hoje nós estamos dando continuidade, né, aos nossos sábados, das nossas crenças fundamentais, do Nisto Cremos. E eu acho muito importante esses estudos que nós estamos tendo a cada sábado. Às vezes nós temos uma tendência de esquecermos os nossos princípios fundamentais, as nossas crenças. Principalmente quando nós passamos muito tempo na igreja, não é? Como eu, que desde pequenininha sou adventista, acaba que nós tornamos as coisas muito tradicionais e acabamos esquecendo o significado das nossas crenças. E esses sábados eu acho que tem ajudado a todos nós a compreendermos melhor, a entendermos no que nós cremos. E hoje nós trazemos mais uma das nossas crenças fundamentais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Santa Ceia, ou seja, a Ceia do Senhor, que nós chamamos comumente de Santa Ceia. E muitas vezes nós temos um entendimento errado, digamos assim, do que é aquela cerimônia toda que nós participamos, por que nós participamos, não é? Como nós devemos participar da cerimônia da Santa Ceia. E hoje nós trazemos um pouquinho sobre essa nossa crença fundamental, que é a Ceia do Senhor. Essa questão da importância, né, do que nós fazemos, isso tem que estar muito vivo na nossa mente, porque muitas vezes nós temos participado por anos da Ceia do Senhor e às vezes nós não compreendemos o significado correto, o que é de fato participar da Ceia do Senhor. E às vezes perdemos também a noção da seriedade do evento, perdemos aquela noção de como é formal aquele momento e como é importante para a nossa vida espiritual. E eu lembrando, quando eu estava estudando um pouquinho, né, relembrando esse assunto, eu comecei a lembrar das ceias que eu participava quando eu era menor, né? Quando eu era menor não no tamanho, mas na idade. E eu lembro que eu vim para a igreja muito cedo, muito pequenininha, mas eu lembro que a minha mãe, no dia que ela ia participar de uma Santa Ceia, era algo muito solene, e eu achava aquilo muito interessante. Nós éramos distrito da Igreja Central, nós não éramos igreja ainda na época, né, quando eu era pequenininha, e nós tínhamos as Santas Ceias lá na Central. Nunca tínhamos no nosso grupinho, como nós costumamos chamar. E eu lembro que quando se avisava que ia ter uma Santa Ceia, a minha mãe começava a se preparar, e ela começava a falar. E até roupa nova, às vezes, ela fazia para participar da Santa Ceia, porque para ela era um momento solene. E hoje, né, nós estamos participando das Santas Ceias da igreja. Será que nós estamos ainda mantendo esse momento solene? Ou será que nós tornamos ele uma cerimônia que já é de hábito, que já é uma tradição, não é? Que importância nós damos à Ceia do Senhor? E eu acho muito interessante nós mantermos isso, né? Eu acho que é o que Deus quer de nós, é isso, mantermos a solenidade do momento e a importância do evento, e não um mero ritual, como algumas pessoas às vezes pensam que é. É interessante que... Qual o significado real da Santa Ceia? Por que às vezes nós estamos aqui na igreja, participamos de uma Santa Ceia, comemos o pão, tomamos o vinho, geralmente a gente faz isso no final de ano, né, na passagem do ano, sempre tem uma Santa Ceia na igreja, mas em outros momentos também nós temos. Qual será o significado disso de fato? O porquê? É só porque na Bíblia tem que a gente tem que fazer, ou é só... Por que a gente mantém essa tradição, entre aspas, porque não é uma tradição, porque que nós mantemos essa cerimônia, esse ritual, né, que parece um ritual, quando nós participamos aqui, primeiro a gente ajoelha, ora pelo pão, depois ora pelo vinho, as diaconisas cobrem uma mesa, depois descobre, tem uma oração, então parece um ritual, mas não é, é uma cerimônia muito importante. E nós vamos ler na Bíblia o porquê que nós... Ainda hoje comemoramos, né, fazemos isso, temos essa cerimônia, e por que ela faz parte das nossas crenças fundamentais? E nós vamos ler um texto que é muito conhecido. Se nós lembrarmos, antes da gente ler, se nós lembrarmos, olharmos assim para o passado, né, nós vamos ver muitas cerimônias no Antigo Testamento. Se vocês folhearem a Bíblia no Antigo Testamento, vocês vão ver várias cerimônias, várias solenidades que eles tinham. E se nós prestarmos atenção... Praticamente todas as cerimônias, elas apontavam para Cristo, não é? Todas aquelas cerimônias, elas ficaram um pouco no passado, porque elas apontavam para o Cordeiro de Deus, que era Jesus. Então, vamos ver qual é a importância hoje de termos essa cerimônia da Santa Ceia, que foi instituída, né, por Jesus há muito tempo atrás, e nós vamos ver porque que hoje ainda nós respeitamos isso aí, né? Nós temos isso como crença fundamental. E eu convido vocês para que vocês abram a Bíblia, lá no livro de Lucas.
no capítulo 22, de 14 a 16. Lucas 22, 14 a 16. Vamos ler. Todos encontraram? Amém? O verso 14 diz o seguinte: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado imensamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Se nós olharmos um pouquinho o contexto aqui, né, o título em negrito lá diz a última Páscoa. Se nós colocarmos um pouquinho nossa mente para o passado, nós vemos que a Páscoa era uma festa, né, daquela época dos judeus, onde eles comemoravam a saída do Egito. Se nós lermos mais alguma coisa sobre a Páscoa, é bem interessante que eles passavam 7 dias, né, comemorando. 7 dias eles não comiam nenhuma comida fermentada, nada, que era símbolo do pecado. E eles passavam 7 dias comendo pães asmos, ou seja, pão sem fermento. Por isso que nós usamos o pão sem fermento na Santa Ceia. E aí nós olhamos aqui, Jesus estava comemorando a Páscoa com os seus discípulos. Lá, quando a Páscoa foi instituída, era para lembrar o quê? Lembrar da saída do povo de Deus da terra do Egito. Não é? Quando o povo saiu, foi instituída a Páscoa para que eles celebrassem aquele momento tão importante, que era a saída deles da terra do Egito, onde eles eram escravos. E é interessante quando a gente lê um pouquinho o relato, né, um pouquinho mais a fundo. Naquela época, eles comemoravam a Páscoa, eles comiam de pé, são curiosidades, né? Eles comiam de pé, com os lombos cingidos, por quê? Representando que eles eram viajantes, que eles estavam saindo de uma terra para outra, aquela não era a terra deles, então era como se eles comiam às pressas, para exemplificar isso, né? Para mostrar que eles estavam comendo, representando a saída deles de uma terra para outra. Já quando a gente vai lá para o Novo Testamento, esse ritual de comer, de participar da Páscoa já muda, porque eles já estavam na terra deles, né? Então, é só uma curiosidade sobre como eles participavam da Páscoa. Então, aqui nós vemos que eles estavam comemorando a Páscoa, não é? Que naquela época comemoravam 7 dias, e no primeiro dia, né, quando a gente lê em outros textos, alguns textos que complementam isso aqui, no primeiro dia da Páscoa, que eles estavam comendo os pães asmos, então foi instituída por Cristo a questão da Santa Ceia. Então nós vemos aqui Jesus instituindo a cerimônia da Santa Ceia. Com qual objetivo? Se nós voltarmos à leitura, vocês vão ver que Cristo fala do sofrimento dele, que ele ia passar poucas horas depois ali, não é? A gente vê que é bem pertinho. Cristo estava triste, coração triste, discípulos também. Por quê? Porque Jesus sabia que pouco tempo depois ele iria ser o Cordeiro Pascual, como a gente chama, né? E aí Cristo instituiu essa cerimônia para que eles lembrassem do verdadeiro Cordeiro que era ele. Ele queria deixar na mente dos discípulos, dos apóstolos, né, que ele era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então, uma das coisas que Jesus queria que eles lembrassem, que ele quer que nós lembremos hoje também, ao participarmos de uma Santa Ceia, é que Jesus um dia morreu por nós. E que ele era o nosso verdadeiro Cordeiro, e que ele é ainda hoje. Uma das lembranças que Jesus queria que nós ficássemos sempre, ao participar de uma Santa Ceia, é justamente isso, lembrar que Cristo um dia morreu lá na cruz do Calvário. E uma outra coisa, se vocês olham também aqui um pouquinho, e se você pegar outros evangelhos, vai dizer o quê? Que nunca mais eles iam tomar aquela Santa Ceia junto com Cristo, só lá no reino de Deus. E uma outra coisa que a Santa Ceia tem que nos lembrar é de que Jesus um dia vai voltar, e que nós iremos participar de uma Santa Ceia com ele, mas dessa vez lá no céu. Então, a Santa Ceia não é simplesmente uma cerimônia. Somente você vai participar, eu vou participar, eu vou à igreja participar da Santa Ceia. Não, é uma cerimônia com grandes significados. Tem outros, né? Mas os dois maiores que nós podemos entender aqui é que nós não podemos esquecer que Jesus morreu por nós e que ele um dia vai voltar. E era isso mesmo que ele estava dizendo para os discípulos. Ele queria que os discípulos tivessem isso em mente. Se nós olharmos o contexto, a gente vai ver que os discípulos estavam brigando,
estavam querendo cada um ser mais do que o outro, estavam querendo um posto grande no reino de Cristo, que eles imaginavam que era aqui ainda na terra. Então, os discípulos estavam vivendo, era um período muito conturbado. Eles não aceitavam que Jesus tinha que morrer lá numa cruz, não é? Para eles, Jesus tinha que reinar aqui com eles. Então, Jesus participou com eles daquela cerimônia toda, para que eles entendessem que Cristo era o verdadeiro Cordeiro, que ele iria morrer, a poucas horas dali ele iria morrer, mas que um dia ele iria voltar para tomar todos eles para si. E é esse mesmo significado que a Santa Ceia tem para nós hoje. Mas aí, quando a gente fala de Santa Ceia, como eu disse, eu cresci na igreja e eu já ouvi muitas coisas sobre a Santa Ceia, e eu sempre ouvia pessoas dizer assim: hoje eu não vou participar da Santa Ceia. Hoje eu não estou muito bem. A gente ouve muito isso quando tem cerimônias de Santa Ceia. Uma coisa que é interessante é quem pode participar da Santa Ceia. Para começar, né? Quem é que pode participar da Santa Ceia? De acordo com o nosso manual, teoricamente, as pessoas que são batizadas, elas podem participar da Santa Ceia. Mas a igreja proíbe alguém de participar da Santa Ceia? Não. Se alguém chega desejoso de participar da cerimônia da Santa Ceia, ninguém pode privá-lo disso. Ele pode participar, não é? Então, assim, pessoas dizem: não, eu não vou participar da Santa Ceia porque eu não posso. Aí as pessoas dizem: por quê? Eu estou em pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não estou digna de participar da Santa Ceia. A gente ouve muito isso. Hoje eu não posso. Não, essa Santa Ceia eu não vou, eu não me preparei para ela. As pessoas dizem muito isso, né? Mas por que as pessoas falam isso, né? Por que existe esse pensamento entre as pessoas que não está pura, não está digno de participar de uma Santa Ceia? E nós vamos ver a resposta na própria Bíblia. Eu gostaria que vocês pudessem abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Todos encontraram? Amém? 1 Coríntios 11, 27 a 29. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, as pessoas baseadas nesse texto, é que as pessoas dizem isso: não, hoje eu não vou participar da Santa Ceia, porque eu não posso participar de uma forma indigna, porque eu estou trazendo condenação para mim. Mas será que é isso mesmo? Será que o momento é assim? É porque você está em pecado e você não pode participar da Santa Ceia? Então, você vem aqui na própria Bíblia, no próprio verso que nós lemos, lá no verso 29, que está a resposta para isso. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Ou seja, é quando você participa da Santa Ceia sem discernir o significado dela. Quando você participa da Santa Ceia de qualquer forma, achando que é qualquer coisa, mas você não sabe o significado dela. Na verdade, o momento da Santa Ceia é um momento de reconciliação com Deus. Não é porque você está em pecado que você não pode participar da Santa Ceia. É o contrário. É quando você está em pecado que você tem que participar da Santa Ceia. Você tem que se arrepender, você tem que se humilhar e pedir perdão a Deus e, a partir dali, fazer um novo compromisso com Deus. Então, assim, o que você pode fazer para tomar a Santa Ceia, para participar dessa cerimônia de uma forma indigna, é você, de fato, não entender o verdadeiro significado dela. Porque a Santa Ceia, como nós vimos há poucos minutos, né, ela é uma reconciliação com Cristo, é um reconhecimento de que você é pecador e de que Cristo um dia morreu por você para lhe salvar. Esse é o significado real da Santa Ceia. Se você não tem esse sentido na sua mente, é quando você toma a Santa Ceia de forma indigna. Então, esses dois pensamentos nós temos que ter. Reconhecer que somos pecadores, que não somos melhores do que ninguém, que eu não sou digna de tomar a Santa Ceia porque eu não pequei, e fulano não é porque pecou. Não é isso. É reconhecer a nossa indignidade diante de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da Santa Ceia. E que ele morreu por cada um de nós e que um dia ele vai voltar. Esse é o pensamento que nós temos que ter ao participar
da cerimônia da Santa Ceia. Muitas pessoas ficam se culpando, né? Eu briguei ali com alguém, eu disse uma palavra que ela não gostou, então eu não vou participar da Santa Ceia. É o contrário, você tem que vir, você tem que se arrepender, você tem que se entregar novamente a Cristo. Então, ela é indigna para quem não se penitencia dos seus pecados, dos seus atos pecaminosos, né? Então, é assim que temos que participar da Santa Ceia. Coração contrito, porém não triste, contrito pelos pecados que nós cometemos, mas felizes porque nós sabemos que nós temos um Salvador. Então, esse é o grande objetivo de participarmos da ceia do Senhor. Tem uma coisa interessante que faz parte da nossa celebração da ceia do Senhor, que é o lava-pés. Quem não participou ainda de uma Santa Ceia na igreja, irá participar ainda. Quando nós temos a Santa Ceia, antes de participarmos do vinho e do pão, nós temos uma cerimônia de lava-pés, onde um lava os pés do outro, né? E eu achei muito interessante quando eu li isso no livro Desejado de Todas as Nações, né, de uma escritora americana, conhecida muito nossa, Ellen White, e ela faz uma descrição muito interessante do lava-pés. E a gente pergunta, o que é o lava-pés? E aí a gente responde de imediato, é um ato de humildade, não é? Mas como seria esse ato de humildade? Claro que você lavar os pés de alguém é um ato de humildade, né? Ninguém quer lavar o pé de ninguém. Então, essa cerimônia também foi instituída por Cristo. E eu achei interessante o contexto, né? Como eu falei aqui antes, naquela época, se você ler o contexto antes um pouquinho, da cerimônia de lava-pés que está lá em João, capítulo 13, você vai ver que naquela época os discípulos, eles estavam vivendo uma grande desarmonia entre eles. Eles brigavam por poder. Cada um queria ser mais do que o outro, né? Teve até um que disse que queria sentar do lado direito, a mãe pediu para sentar do lado direito, o outro ao lado esquerdo de Cristo, no reino dele. Então, eles viviam assim, eles viviam competindo entre si, para ver quem era o maior, quem era o melhor, né? E Jesus queria ensinar uma lição para eles. E esse costume de lavar os pés, ele é muito antigo. No passado, né, quando tinha as festas, essas festas que nós falamos aqui, quando alguém ia para uma festa na casa de alguém, em algum ambiente, tinha um servo que lavava os pés do convidado. Olha que coisa interessante, né? Eu dava uma festa, então os meus convidados, eu tinha servos para lavar os pés desses convidados. Era uma coisa bem interessante. Então, mas era o servo que lavava, não era o dono da casa, porque o servo é servo, né? Então, ele era para isso mesmo, para lavar os pés dos convidados. Então, aqui, naquela ocasião, né, Jesus aproveitou o momento para ensinar humildade aos discípulos, coisa que eles não tinham, né? Eles não tinham humildade, eles estavam brigando entre si para ver quem era o maior. E aí, naquele momento, estava lá a bacia com água, estava a toalha para secar os pés, estava tudo pronto lá. Bastava um servo para lavar os pés dos discípulos e de Jesus. E o que acontece? Lá não tinha nenhum servo. E Jesus ficou esperando, né? Alguém vai se levantar aqui para lavar os pés um do outro, porque é um exemplo de humildade, é isso que eu estou querendo ver nos meus discípulos. Será que alguém levantou ali para lavar os pés de alguém? Não. Ninguém se achou servo. Todo mundo ali se achava o Senhor. E aí é onde entra a grande lição de humildade de Jesus. Jesus, que era o rei, levantou-se, né, como a gente costuma dizer, arregaçou a manga e foi lavar os pés dos discípulos. Jesus não era servo. Ele não era servo, mas ele se fez servo. A própria Bíblia fala isso, né? Então, com essa atitude, Jesus quis mostrar para os discípulos que ninguém ali era maior do que ninguém. Ele podia ser maior do que qualquer um, mas ele não se fez maior do que ninguém. Então, ele queria ensinar aos discípulos a lição da humildade. E é essa mesma lição que ele quer ensinar a nós hoje. Hoje, quando nós participamos do lava-pés, nós temos que ter em mente isso mesmo que Cristo fez. Nós não somos maiores do que ninguém. Nós somos servos, né? E a Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Então, nós não servimos para nada diante de Deus, né? Nós somos meros servos. Mas lá no passado, Jesus, que era o rei, que era o dono de tudo, ele se fez servo. Ele se fez tão servo que ele morreu por todos eles. Então, hoje, a cerimônia do lava-pés é uma cerimônia que ela tem que estar com uma conotação muito grande de humildade. Nós precisamos ser humildes. É nesse momento que nós precisamos pedir perdão se nós ofendemos o nosso irmão. Pedirmos perdão aos nossos filhos. Às vezes nós pensamos que temos que pedir perdão só aos irmãos da igreja. Não.
Eu acho interessante que no dia do lava-pés, geralmente se separa ali atrás uma salinha, né? Para os casais, aí depois para os solteiros, né? Para as mulheres, para os homens, é tudo divididinho ali atrás. E o que eu acho interessante, às vezes eu custava entender um pouco, eu disse, olha, mas se é para pedir perdão, se é para se humilhar, por que eu lavo os pés do meu marido ou da minha filha? Todo mundo na família, eu tinha que lavar de alguém. Mas essa nossa atitude de humildade tem que começar do nosso lar. Não é? Se nós ofendemos o nosso filho, se nós ofendemos nossa esposa, então o lava-pés é um momento de você pedir perdão e de uma reconciliação. E é claro que é um sinal de humildade. Né? Então, quando Jesus instituiu o lava-pés, o pensamento dele era para os discípulos sentir que eles estavam errados, que eles não eram donos de nada, que todos eles ali eram iguais. A mesma coisa nós na igreja, todos nós somos iguais, todos nós somos servos. E por isso nós lavamos os pés uns dos outros. Então, antes da cerimônia da Santa Ceia, de partir o pão, de tomar o vinho, nós participamos da cerimônia de lava-pés, porque a Santa Ceia, ela engloba tudo isso. Né? Ela engloba a humildade, o perdão, você está contrito de coração e uma reconciliação com Deus. É impossível você se reconciliar com Deus se você não se reconcilia com as pessoas que lhe ofenderam ou quem você ofendeu. Né? É impossível você comer o pão e tomar o vinho sem antes você ter se reconciliado com as pessoas e com Deus também. Por isso, essa cerimônia do lava-pés, ela é tão importante. Então, naquele momento, Jesus, eles estavam sabendo que Jesus ia morrer por eles. Mas, mesmo assim, eles mantinham aquele sentimento de ser mais do que o outro. Então, Jesus ensinou aquilo tudo para eles. E aí nós perguntamos hoje, será que nós temos o mesmo pensamento dos discípulos? Será que nós somos diferentes hoje dos discípulos? Será que nós nos humilhamos diante de Deus, diante de alguém que nós precisamos? Será que nós temos a posição de servo? Ou será que sempre a gente está querendo estar por cima, mandando, não é? Achando que é mais santo do que o outro, achando que não peca, que o pecado do outro é sempre maior do que o seu? Então, todos nós somos servos. E essa lição de humildade que Jesus um dia deu aos seus discípulos, ele dá para nós hoje também. Sempre que participarmos de uma Santa Ceia, nós temos que ter isso em mente. Não é? Nós temos que ter a ideia de arrependimento, a ideia de pedirmos perdão e a ideia de uma reconciliação com as pessoas e principalmente com Deus. E lembrar, acima de tudo, que ele um dia morreu por nós e que ele pode perdoar qualquer pecado que nós pratiquemos. Por mais grave que pareça para mim ou para outra pessoa, qualquer pecado que você comete, se você se humilha, Deus ele é capaz de lhe perdoar. Ele lhe perdoa. E esse é todo o significado da Santa Ceia. E, acima de tudo, quando você está ali, não é, se humilhando, pedindo perdão a Deus, você lembra que ele vai voltar muito em breve e que você precisa estar reconciliado com Deus. Então, essa reconciliação ela é imprescindível na cerimônia da Santa Ceia. E eu digo para você que é um privilégio participar da cerimônia da Santa Ceia. E eu digo que eu não entendia muito bem, muitas vezes, o significado exato da Santa Ceia, né? Assim, há até muito tempo. Eu achava que era só uma cerimônia e se não tivesse com vontade de participar, não participava. Mas a Santa Ceia é um privilégio você participar dela. Por quê? Porque é uma oportunidade que você está tendo de pedir perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados. É uma oportunidade de reconciliação com Deus. E isso é um privilégio, né? É um privilégio. Jesus, que é o nosso Senhor, ele está esperando que nós nos humilhemos para que ele nos perdoe. Então, sempre que houver uma Santa Ceia e você for participar, você tem que ter essa lembrança, que é um privilégio você estar ali, participando de uma cerimônia de lava-pés, de uma cerimônia de Santa Ceia, porque isso, na verdade, é como uma reconexão nossa com Deus. E isso é muito importante dentro da nossa vida como cristãos, nós que esperamos Jesus voltar, né? E eu gostaria de ler um verso para vocês, o último verso nosso, né? Lá no livro de Apocalipse, se vocês, quem gosta de ler Apocalipse, quem já leu, sabe que lá no final já de Apocalipse, nós temos duas ceias lá, né? As ceias dos que irão ser salvos e a ceia dos que irão se perder. E eu gostaria de ler esse verso para vocês nessa manhã. Está em Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 9.
Todos encontraram? Faltou encontrar, viu, gente? Porque a minha Bíblia é um pouquinho grande. Aí era um pouco difícil da gente passar aqui as páginas, tá? 19. É porque a folhinha é fininha, ela gruda. 19:9. Vamos ler? Diz o seguinte: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí nós temos uma ceia preparada, não é? Está aqui no livro de Apocalipse, lá no céu. O título desse capítulo é o Júbilo no Céu. Então, é essa ceia que nós precisamos nos preparar para participarmos. É essa ceia que está sendo preparada lá no céu, para quando Jesus voltar, nós participarmos. Tudo que nós fazemos aqui é uma simbologia, né, do céu, da nossa vida depois que ele voltar. Então, a Santa Ceia que nós participamos aqui também simboliza isso. Uma grande ceia que vai haver lá no céu e que nós precisamos participar. Então, a ceia das bodas do Cordeiro. Já viram um privilégio maior do que esse? Você participar com Jesus de uma Santa Ceia? Se já é um privilégio participarmos aqui na igreja, não é? Todos nós pecadores, imagine nós, pobres mortais, como nós somos, né, hoje, depois nos tornarmos imortais e participarmos de uma Santa Ceia com o Cordeiro de Deus, com Jesus. Não é? Então, por isso que ele falou lá para os discípulos que aquela ceia seria a última com eles e eles só iriam participar da ceia lá no céu quando ele voltasse. Então, aquilo mesmo que ele disse para os discípulos, ele disse para nós. Nós podemos participar de muitas santas ceias aqui na terra, mas o mais importante é que muito em breve nós iremos participar de uma grande ceia de todos os salvos. Não é? Então, esse é um grande momento que nós vamos ter lá no céu. É uma grande festa que vai ter, e é uma grande festa que Deus quer que todos nós participemos. Jesus morreu por cada um de nós, e ele faz questão, como a gente costuma dizer, humanamente falando, que todos nós estejamos lá. Não só nós que estamos aqui, mas o maior número de pessoas que nós pudermos trazer para os caminhos do Senhor, é isso que ele quer. Mas para que nós participemos desse momento tão importante, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós temos que fazer essa entrega. Né? A Santa Ceia é um desses momentos onde nós entregamos a nossa culpa, entregamos os nossos erros, entregamos o nosso pecado. E a Santa Ceia é essa oportunidade que nós temos. E se nós não entregarmos a nossa vida para Ele, nós não poderemos participar dessa ceia tão maravilhosa que vai ter lá no céu. E nós vamos ouvir uma música nesse momento que fala de entrega. Dessa entrega que nós precisamos fazer a cada dia, não só no momento da Santa Ceia, mas todos os dias. No passado, né, aquelas festas todas que tinham lá no Antigo Testamento, eles tinham os dias específicos que eles confessavam o pecado e eram perdoados. Mas todos os dias eles entregavam a vida nas mãos do Senhor. Assim é conosco. Precisamos entregar a nossa vida cada dia nas mãos de Deus. E com certeza, quando Ele voltar, nós iremos estar prontos para participarmos da grande ceia que Ele preparou para cada um de nós. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou, como viver
sem teu amor. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Meu Senhor, por tua bondade, o teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? E faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova o meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Amém. Jesus, ele é maravilhoso, né? Jesus, ele é incrível. Ele vê o melhor que há em mim. Ele vê o melhor que há em cada um de vocês. Ela acabou de cantar que Jesus, ele sempre vê o melhor. Enquanto nós, seres humanos, sempre vemos o pior dos outros, Jesus, ele sempre vê o melhor. E ele sempre está pronto para nos perdoar de qualquer pecado, de qualquer iniquidade. Então, nosso apelo hoje, para toda a igreja, para todas as pessoas, é que nos arrependamos cada dia dos nossos pecados. Cada dia nos entreguemos a Ele, que com certeza Ele irá nos perdoar. Ele irá nos perdoar. Vamos renovar cada dia os nossos compromissos com Deus, nossos votos que fizemos um dia com Ele. E não esperar somente uma cerimônia de Santa Ceia, mas a cada dia nos entreguemos a Ele. E a cada dia meditemos no sacrifício que Ele um dia fez por nós. E tenhamos sempre isso em mente, que um dia Jesus morreu por cada um de nós, mas Ele ressuscitou. E um dia Ele irá voltar. E nós iremos participar com Ele da grande ceia lá no céu. Que Ele nos abençoe a chegarmos lá muito em breve, quando Ele voltar. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para a gente orar. Oremos. Querido Deus, mais uma vez, a nossa gratidão a Ti pelo sábado, por estarmos aqui, pelas pessoas que estão nos lares, por todos que estão nesse momento querendo uma renovação contigo. Vem nos abençoar, perdoando todos os nossos pecados. Vem nos ajudar a cada dia a ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito falando a nós. E que não esperemos por uma cerimônia de Santa Ceia, mas que a cada dia, a cada minuto da nossa vida, estejamos entregando a nossa vida em Tuas mãos. Queremos renovar os nossos compromissos contigo. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe. E queremos Te pedir que a cada dia
esteja na nossa mente o grande sacrifício que um dia o Senhor fez por nós, entregando o seu próprio Filho para morrer por cada um. E queremos ter em mente também que um dia Ele irá voltar e que nós queremos estar prontos e preparados para juntos, como teu povo, como teus filhos, participarmos da grande ceia que o Senhor está preparando lá no céu. Nós te pedimos todas essas coisas, nós já te agradecemos, em nome de Jesus.